Salve galera, como que vocês estão? Eu espero que bem. No meu último vídeo eu disse que ia trazer um vídeo novo falando sobre character design, indo mais a fundo desde a criação da história do personagem até o conceito da parte visual dele. Mas a verdade é que não deu muito tempo pra me fazer isso ainda, porque enfim, eu preciso pagar as contas, né? E aí eu acabei aproveitando esse tempo, na verdade, pra fazer algumas commissions, né? Mas enfim, fiquem tranquilos porque esse vídeo ele vai sair, tá? Ele já tá até com o roteiro pronto, mas ele só não saiu ainda porque na verdade eu não quero fazer uma coisa com baixa qualidade, que não vai agregar em nada ou que fique mal explicado, coisa do tipo. Porém, fazendo essas comissões que eu peguei nos últimos dias, eu aproveitei para gravar o processo de criação delas e eu vou trazer aqui com vocês. São 3 personagens, hoje eu vou estar trazendo apenas um. E se vocês gostarem do vídeo, eu acabo trazendo os outros dois depois. Conforme vocês forem gostando do vídeo, eu vou trazendo os próximos. Hoje a gente vai dar uma conversada sobre quais foram os meus pensamentos por trás da criação do visual dos personagens. Não deixe de dar uma olhada nos outros vídeos do canal, todos estão bem legais e vale a pena se você quer aprender a ilustrar e criar metodologia no seu trabalho. Indo direto pro assunto de hoje, o personagem que a gente vai estar conversando aqui hoje é o Personificação da Morte. É uma coisa que eu curti muito fazer, eu gostei da ideia. O personagem tinha algumas coisas que não poderiam ser mudadas, como o tipo físico e a arma dele. Até a aparência base do rosto, tipo como tom de pele e tonalidade do cabelo, por exemplo. O cliente me deu uma descrição base das coisas que o personagem teria para me passar uma ideia sobre o personagem e tal, e por aí vai. Para quem viu o meu último vídeo, sabe da importância de extrair uma boa descrição do personagem para atingir o ponto do que o cliente deseja, mas também o ponto que o seu portfólio precisa. Eu dei sorte aqui porque era uma descrição breve, mas que tinha incluído bastante coisa sobre o personagem, como traços de personalidade, alguns poderes que o personagem teria, e o cliente também me deixou bem livre sobre criatividade para poder implementar algumas coisas, remover algumas que não fossem tão fundamentais da descrição que ele tinha me passado. Fazendo o design do personagem, eu fui pensando nele como um assassino que pudesse ser rápido e furtivo, que no rosto passasse um ar de cansaço, como se o trabalho da morte fosse cansativo, sabe? Como se ele tivesse poucos amigos, afinal, quem quer ficar perto da morte, né? O azul, que na teoria da cor é uma cor bem usada para caracterizar a solidão ou até mesmo tristeza, e a cor azul aqui caiu muito bem como a cor dos olhos do personagem, que eu usei exatamente para isso, para caracterizar e ressaltar um pouquinho da tristeza do personagem, do fato dele ser solitário, não ter amigos, ou até mesmo pelo fato dele ter que ficar matando gente, né? Imagina o tipo de cansaço emocional que esse cara não deve passar. Não é como se porque ele fosse a morte ele não visse um monte de história triste e ainda assim tivesse que cumprir com o seu trabalho, né? E uma coisa que eu quis fazer nesse personagem foi brincar um pouco com a sexualidade dele, apesar dele ser claramente um homem quando você olha pra ele, tanto em português quanto em inglês, já que meu cliente é de fora do Brasil, a palavra morte soa muito mais como algo feminino do que como masculino. Então, se você tampar a metade de baixo do rosto dele, que é onde tá a barba, você vai ter características muito mais femininas no personagem, como os olhos, o cabelo cobrindo um pouco o rosto, até mesmo o manto que poderia tampar potenciais seios, sabe, na parte da frente. E aí, se você descobre a metade de baixo do rosto, você volta a ter aquela face bem mais masculina e tal, por conta da barba. Agora fica aí a pergunta, se vocês tivessem que fazer um raciocínio desses, qual que seria a aparência para vocês da personificação da morte? A gente tem um pouco desse assunto comentado no filme Gatos de Botas 2, né? Lá a morte aparece pro gato como um lobo e, cara, esse filme ele é genial no quesito animação. Vale muito a pena assistir se você tá querendo aprender um pouquinho sobre estilo visual. Assistindo ele você vai poder absorver muita coisa. Uma das melhores animações ali que eu já vi. Eu acho que dos últimos tempos, com certeza, se dá pra colocar ele no patamar de Homem-Aranha no Aranhaverso e Arcane. Se vocês não assistiram essas coisas, fica aí a recomendação. Mas comente aí, como que seria a personificação da morte de vocês? Como que vocês imaginam ela? Sobre as cores do personagem, eu optei por cores escuras na roupa dele para passar essa ideia de furtividade que ele possa vir a usar em algum momento.
Afinal, ele é um personagem de uma campanha de D&D e como assassino ele teria que ter esse tipo de coisa no arsenal dele. Eu não quis usar dourado, por exemplo, já que porque a morte se importaria com ouro. Mesmo no manto dele eu usei algo mais voltado pro marrom, na luva dele, cinto e tal. Eu tentei fugir um pouco de simplesmente usar preto, pra não ficar naquela coisa de tipo, pô, todo mundo imagina a morte com um manto preto e fica por isso mesmo. Acho que isso vem muito daquele filme do Pânico. Acho que é Pânico o nome. Enfim, eu preferi usar as cores marrom, é, voltando as cores mais pros tons terrosos pra passar uma ideia de integridade, sabe? Marrom e tons terrenos cumprem bem esse papel de integridade, seriedade, firmeza, sabe? De ser uma coisa mais imutável. Integridade é algo que a morte precisaria ter se fosse uma pessoa, sabe? Como cumprir seu papel, seu trabalho, sem deixar que nada interfira nele, e ainda mais quando seu trabalho é matar. Uma coisa que eu gosto muito de pensar quando eu tô fazendo algo assim é pensar sobre a distribuição de detalhes do personagem. Eu fui fazendo a separação da seguinte forma, mais ou menos. As pernas têm essas grevas, então no peito dele eu usei algo com menos detalhe, já que na perna teria uma quantidade maior de detalhes e tal, para não poluir o personagem. A cor dos olhos bem saturadas para chamar a atenção pro rosto dele também é proposital, assim fica equilibrado. Um dos braços tem armadura, já no outro não tem, mas nesse braço que ele não tem armadura, ele tá segurando a arma. E nisso você pode perceber também que a perna direita dele tem mais armadura, justamente porque no braço direito dele não tem nenhuma. Assim você vai trazendo um pouco mais de equilíbrio. Reparem que a capa dele e a lâmina acima cobrem uma parte da imagem, já do outro lado a lâmina está abaixo e o cavalo cobre basicamente a mesma área, mas em lados opostos, basicamente formando um X por trás do personagem, levando a atenção de toda a imagem justamente para o personagem. Basicamente você usar alguns itens do personagem ou do ambiente, caso tivesse um ambiente, para formar linhas guias que pudessem conduzir a atenção da pessoa que está vendo a imagem para o foco principal. Uma coisa que eu gostei muito de fazer nesse personagem foi brincar com o contraste para trazer atenção e não esconder algumas partes dele. Na capa dele, olhando para ela ali no fundo, você sabe que ela tá mais clara, como se fosse uma sombra propositalmente mais clara. E normalmente uma sombra teria que ser mais escura. E claro, aqui eu abri mão de como as coisas devem realmente funcionar. Se você for levar isso ao pé da letra de como a iluminação deveria ser, falando de uma maneira mais realística. Porém, às vezes você pode abrir mão disso para fazer uma coisa visualmente mais atrativa. Aqui eu decidi fazer isso, fazendo a capa na parte de dentro mais clara e sem detalhes, só mais clara mesmo. Para não esconder a mão dele. O que aconteceria se eu tivesse, por exemplo, feito a capa na cor dela mesmo e mais escura? A mão da direita da imagem ela ficaria meio perdida ali por conta do contraste. Esse tipo de coisa é meio difícil de pegar, porque para mim mesmo ela estando mais clara, ela ainda me dá a ideia de ser algo que não tá recebendo luz ali. Mas enfim, é uma decisão puramente artística e estética. Finalizando o trabalho, eu terminei de fazer o cavalo ali do lado. Eu nem sei se tinha aparecido antes ele na imagem quando eu tava falando sobre ter um cavalo anteriormente, porque basicamente eu tô escrevendo o roteiro do vídeo depois de ter feito a gravação do processo. Eu não faço a conversa, obviamente, não é feita na hora. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado final. Comentem aí o porquê que vocês acham que eu tô fazendo a personificação da morte e ela tem um cavalo. Do que vocês acham que se trata esse personagem? O que ele realmente é na história dele. Eu gostaria de saber a opinião de vocês e como vocês pensam por trás disso. Enfim, esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado e gostado também do papo. Se você assistiu até aqui, considere deixar um like no vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas e
pra me motivar a trazer mais vídeos como esse, ensinando mais do que eu sei pra vocês. E comente se vocês querem ver os outros dois personagens. E o roteiro já tá basicamente pronto, é só esperar pra ver o que vocês preferem mesmo. E é isso, falou.